Iniciando a gravação, beleza. Começando a aula de TIP, 22 de julho. Minimizar aqui. Pessoas, hoje o que eu quero falar em telefonia IP é que na aula passada a gente fez a gravação, então olha só, como é que tá, são mais ou menos uma minissérie de 3 aulas. No dia 8 a gente fez uma configuração de codecs, fez ali a preparação, fez a parte do ramal, colocou apenas o lei A, lei micro, a gente fez uma configuração no Asterisk. Daí na outra aula a gente fez também isso, fez uma captura de tráfego com TCP dump rodando lá no servidor web, coisa assim. Como resultado, o que aconteceu? Deixa eu tirar aqui o áudio. O que aconteceu é que eu consegui gerar um backup mais ou menos filtrado já, onde tem a parte do registro, tem a parte das chamadas, etc. E hoje o que eu quero mostrar, além do que foi da outra aula, não é apenas o registro, mas também toda a ligação em curso e tentar tocar o áudio. Então eu estou baixando o arquivo, aqui eu já tinha baixado antes, deixa eu só pegar ele. O chip, vou abrir aqui no Wireshark. Hoje, em comparação a outra aula, o Wireshark eu vou precisar bem mais, então eu compartilhei toda a área de trabalho, porque eu vou precisar ficar chaveando entre várias janelas. Beleza, então como vocês podem ver, eu tenho a parte do registro, eu tenho basicamente SIP, eu tenho outros pacotes, eu tenho os áudios daqui, então tem bastante coisa. Primeira coisa, então antes de mais nada, é vir aqui e em VoIP Calls, porque eu quero mostrar não a parte do registro, mas também a parte do estabelecimento de chamada ou estabelecimento de sessão de mídia. Beleza? Então, na verdade, eu tenho duas pernas, né, duas legs ali. Então, o Etorresine e o Etorresine 2. O Etorresine liga para a central e a central liga para o Etorresine 2. Eu vou pegar os dois, né, as duas pontas, né, os dois ramais, e vou desenhar aqui o fluxo, porque daí eu consigo pegar todo o cenário. Lembrando, o IP45, onde está o Etorresine, é a minha Neo Rede, onde eu estou com o meu softphone rodando no computador. 191.36.8.48 a gente ainda estava mexendo puramente IPv4. Agora, se vocês usarem o endereço TIP, como a gente passou de DNS, dá para usar IPv4 e IPv6. Eu até queria tentar mostrar aqui uma parte IPv4 e outra parte IPv6. Não deu, não tem problema. Para os próximos experimentos a gente continua. E o Etorresine 2, desculpa, estava rodando o Zoiper aqui no celular, na faixa, na rede TIM, que era 177. Então aqui foi feito um invite, beleza, não autorizou porque não estava autenticando. Lembrando que eu já estou pulando a parte do registro, considerando que o registro era o trabalho 1, a primeira parte, eu já estou para a segunda, mas para quem quiser, isso está no arquivo PCAP. Tem o registro, tem a ligação e tem o cancelamento do registro, tem tudo isso num arquivo só. Então, de novo, faz o convite, o invite, inclusive ele vai colocar o SDP, vou falar isso depois. Não autorizou porque ele não estava autenticando, ok, ele deu um ACK confirmado, e aí ele tentou mais uma vez com a autenticação. Aí a central mandou um try, que é uma resposta intermediária, para indicar que ele está buscando a outra ponta, né, para quem ele está ligando. Lembrando que quando ele está fazendo convite, ele está chamando o Etorresine 2. Eu tenho o Etorresine e o Etorresine 2. Então ele vai ver se ele acha na sua base local, achou, e aí ele faz a central faz um invite. Então, por se tratar de um SIP proxy do tipo back-to-back, significa que a central vai intermediar toda a comunicação entre os ramais. O invite, todas as operações de SIP, ele vai processar, ele vai construir isso baseado nas outras informações. Então não é simplesmente copiar esse invite e mandar adiante, não é isso que ele vai fazer. Até porque, lembrando, isso aqui tem autenticação, tem algumas informações mais sensíveis, então esse invite tem várias informações, o from, o to, informações de quem para quem, mas as chamadas são diferentes, então o que está aqui em verde e o que está em laranja, eu acho, né, essas duas cores são chamadas diferentes com call IDs diferentes. Então aqui é um call ID completamente diferente, então esse aqui pode ligar, esse aqui pode... eu posso colocar outra pessoa, né, eu teria que fazer um outro invite,
enfim. Aí ele fez o invite, o softphone só está dizendo try, tá vendo se está ok, se está ocupado, se tem alguma restrição. Aí ele deu uma resposta de 180 de ringing, e aí começa a tocar mesmo, mas sempre lembrando, o áudio não vem da central de toque de chamada. Na verdade, o que acontece é que o softphone toca um áudio para indicar que está chamando. E aí ele pega e manda lá para o Heitor Resine, que está na ponta, para ele saber que já está chamando, ou seja, achou, né? Porque a última mensagem que ele tinha recebido é o send try, então sim, está ring, está chamando. Essas duas mensagens é só para fazer um teste, isso é uma coisa do Asterisk, beleza? Então é só, não tem muito a ver, então ele só está fazendo um teste aqui interno, e aqui ele vai sim, desculpa, só essa mensagem, tá? Essa mensagem então ele está dando uns ok, então ele vai receber o 100, depois um 180 e depois um 200. 200 é uma resposta definitiva. Ele manda esse 200, e ali então vocês podem ver que ele está mandando mais codecs aqui, quero falar isso depois. A central dá um ACK, já confirma, então a partir desse ponto já começa a ter tecnicamente fluxo, né? Tanto é que aparece aqui depois, é só porque em termos de diálogo, esse 200 OK vem para cá, vem um ACK, aí sim, o Heitor Resine começa a mandar o áudio para a central, e esse áudio vem até aqui, vocês podem ver inclusive que muda o codec, então vocês podem ver que aqui tem um codec e aqui tem um outro codec completamente diferente. Então ele começa a mandar o áudio para cá, o áudio vem para cá, o áudio volta, então aqui tem os dois sentidos. Isso aí vai conversando, vocês podem ver que tem dos 17 até os 33 segundos, então tem mais ou menos ali uns quase 16 segundos de ligação em curso, 15, 16 segundos, e depois ele desliga, e é o mesmo Heitor Resine que manda o bye, a central derruba a ligação, a partir esse sentido já não está mais funcionando. Oi, Thomas. E aí depois ele envia esse bye e desliga. Beleza, então esse é o fluxo da ligação. Ele faz o invite e recebe, etc. Agora eu quero entrar um pouco mais nos detalhes do que acontece aqui em relação a codecs, coisas assim. Eu compartilhei toda a tela e como a minha tela é pequena, gente, eu vou sempre ficar chaveando de uma para outra, porque ao clicar, por exemplo, nesse invite ou nesse invite, na verdade ele vai escolher a linha específica do que está exatamente com essa mensagem que está aparecendo, tá? Então, ao clicar aqui, ele já vai trocar na janela principal do Wireshark. Então, eu vou pegar esse primeiro invite aqui, que ele tem duas partes, ele tem o cabeçalho e ele tem o corpo da mensagem. No caso do cabeçalho, tem justamente o from, o Heitor Resine, está ligando para o to, que é o Heitor Resine 2, ele está mandando um contact, etc. Vocês podem ver que o call ID é o call ID entre o Heitor Resine, do IP45, e a central. Somente entre esses dois. E aí ele manda essas informações, ele já está autenticando inclusive no Realme Chip 2021 1.SJ IFSC do BR, ou seja, já estamos operando com o DNS, não estamos mais usando o IP puro e simples. E o conteúdo que ele vai mandar é um conteúdo de SDP, ou seja, ele vai descrever a mídia por onde ele quer, a mídia que ele quer usar, que é no corpo da mensagem. Então eu tenho o cabeçalho, que é o SIP, e eu tenho o corpo da mensagem, que é basicamente o Session Description Protocol, que é o SDP, ok? Então, ó, no cabeçalho tem SIP, e no SIP ele está dizendo que o conteúdo, o corpo da mensagem, é uma aplicação do tipo SDP, que é mais ou menos o que está aqui, que é justamente o Session Description Protocol, e aí tem informações que é onde eu quero discorrer um pouco mais sobre isso. O que a gente tinha feito lá nos codecs é que um apenas ia falar um tipo específico de codec, o outro ia falar um tipo específico de codec. A gente ia fazer a transcodificação na central para ver toda essa lógica acontecendo. No caso, os softphones, ambos os softphones vão apresentar toda a lista de codecs. Quem vai impor restrição vai ser o Asterisk, porque a gente colocou naquele arquivo de configuração. Então, tanto o que tinha aqui rodando no computador, quanto o que eu tenho no meu celular, eles vão fazer uma lista ampla de codecs. Tanto é que o que ele está mandando aqui. Vamos só pegar alguns campos que são muito importantes, beleza? Então, sempre a gente tem que colocar aqui
Onde é que está o C? Ok, beleza. Então, uma coisa que ele tem que informar, que é o que seria o owner, né? Onde ele vai colocar o IP, mas isso também vai estar compatível com essa informação de connection information. Ele tem que mandar, uma vez que ele vai mandar a mídia não vai passar pela mesma porta, não vai passar pelo mesmo protocolo, não vai passar pelo mesmo, talvez nem pelo mesmo caminho. Então, no caso do SDP, ele tem que dizer camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. Na camada de rede, ele tem que informar para onde tem que mandar a mídia. Então, é onde vai aparecer esse campo C de Connection Information, para onde ele vai mandar essa mídia. Ele tem que mandar na camada de transporte qual é a porta por onde ele vai mandar. Isso depende de cada uma das mídias. E ele tem também na camada de aplicação dizer qual é o codec e qual é a taxa de amostragem. Então, de novo, ele tem que, aqui principalmente no C e no campo O, camada de rede, para onde vai ser mandado a mídia. Beleza? Então, aqui no caso, vocês podem ver que ele está colocando 45, 160 e 8912, que é o IP externo, que já sofreu NAT, ele já foi alterado, e aí vai funcionar. Beleza? Ou seja, quando o softphone começar a transmitir, ele vai abrir uma porta no NAT, né? Vai abrir um estado no NAT e o fluxo da mídia vai poder fluir por ali. Já na camada de transporte, eu tenho que informar qual é o protocolo e na ausência aqui ele vai inclusive dizer. Só que na camada de transporte, a porta é referente a cada uma das mídias. Cada mídia vai usar uma porta. Então, se eu estiver transmitindo áudio e vídeo, eu tenho que ter uma porta para o áudio e uma porta para o vídeo. E depois a gente vai ver no caso do RTP, que ele tem um protocolo auxiliar, que é o RTCP, que é Real Time Control Protocol, que é para saber se está chegando bem a informação. Então, na verdade, cada mídia usa duas portas. Então, ele começa com par ímpar, né? A mídia controle, depois mais mídia e controle. Então, se eu estiver transmitindo áudio e vídeo, na verdade, eu vou usar 4 portas da camada de transporte. Aqui no caso, então, eu tenho um M de mídia, então esse M aqui tem a ver com o tipo de mídia, então a mídia é do tipo áudio. A porta a ser usada é 21504 e ele vai usar RTP barra áudio, vídeo, protocol. Ou seja, ele vai usar apenas um par de portas 21504 e a 21505. Então eu já sei qual é o IP, camada de rede está pronta. Eu já sei qual é a camada de transporte, porque eu tenho as portas e o protocolo. Então aqui eu já sei que é IP, número tal. Aqui é UDP, número tal, né, o par e o ímpar, sempre em pares. E na camada de aplicação, eu estou fazendo a oferta então dos codecs 96, 9, 8, 0, 101 e 102. Ele numera e depois ele descreve com esse A de atributos. Então aqui, ó, por exemplo, é send receive, é bidirecional a comunicação. Então o primeiro item da lista, que é o 96, é um codec chamado Opus, de padrão aberto, 48K de amostragem com 2 canais. Então é uma boa qualidade para fazer a transmissão. Ele também vai mandar uma outra oferta de codec, que é o G722 a 8K, PCM Lei A, PCM Lei Micro. Ele também vai mandar o telefone event, que é o DTMF, que eles, quando a gente digita no teclado. E também vai mandar uma outra opção, a 48K ou a 8K, uma forma mais simplificada. Ou seja, ele faz uma oferta bem ampla de tudo que está acontecendo. Então, isso aqui, quem eu mandei, deixa eu só abrir no cabeçalho do CIP, quem mandou foi um aplicativo chamado Telefone, é um softphone que roda aqui no computador. Vou reduzir aqui para não ficar muita informação pulando na tela. Beleza? Então, quando ele faz uma oferta de sessão de mídia, eu estou dizendo o Etorresine, quer falar com o Etorresine 2, apenas áudio, porque é apenas o M de mídia, apenas áudio, de uma forma bidirecional. Para isso, tu tem que mandar então esse áudio, essa mídia, nesse IP, nessa porta, nesse protocolo, com algum desses codecs dessa lista. Ele manda uma lista e se alguém aceitar, aí qualquer um desses itens é possível, beleza?
Voltando então, quando ele faz essa oferta, esse invite vai chegar para cá. E olha que interessante, vocês podem ver que ele está mandando uma lista, ele mandou uma lista completa com Opus, G722, etc, etc. Já quando esse convite vai passar da central e vai para o meu celular, né, saiu do computador, foi para a central e agora ele vai mandar para o outro, na verdade essa lista ela fica muito mais curta. Então olha só o que vai acontecer. Ainda é o Etorresine 2? O Etorresine para o Etorresine 2 era o Etorresine ligando. Não. Por que Etorresine? Pera aí agora, deixa eu só ver por que ele tá mandando isso, né? Deveria. Ou eu que estou falando bobagem. É, o Etorresine para o Etorresine 2. Até, ele mexeu até no destino. Ah, esse risco. Então, ó, ele tá mandando para o Etorresine 2, né? Esse invite. E aqui vocês podem ver então, olha só o que ele já mexeu. Então, de novo, eu preciso falar informações da camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. Na camada de rede ele alterou o valor, então na verdade ele está dizendo, ó, se for para mandar uma mídia, tu mande para este endereço, 91.36.848, de forma que a mídia, assim como a sinalização, será intermediada pela central, será intermediada pelo nosso back-to-back PBX. E aí ele vai mandar apenas áudio, ok, de uma forma bidirecional, só que ele vai mandar apenas, olha só, áudio por outra porta completamente diferente, uma porta que é aberta no servidor, e ele mandou apenas 2 codecs, o 0 e o 101. No 0 ele está mandando apenas o PCM micro, a 8K, e o DTMF, para digitar os números. Acabou. Ele tá fazendo uma oferta extremamente reduzida. Claro que como a gente está falando de um codec muito comum, dificilmente ele vai ser negado. Mas vocês podem ver que, apesar de eu ter mandado vários, na hora de ele repassar adiante, ele já fez uma restrição bastante agressiva. E aí ele deu um 180, ok, etc. Então, as mensagens onde vai ter o SDP vai ser no invite. Vocês podem ver que tem o invite SDP. Oh, meu Deus. Oi, moça. Tá em fuga. Cara, eu só tô no meio da explicação aqui. Nossa. Queria fugir. Eu tenho o invite, então, aqui. Então, no invite ele manda o SDP. Quando ele manda o 200, ok, na verdade ele está aceitando esse convite, então está aceitando essa lista. E ele manda uma lista de volta. Uma lista de uma contra-oferta. Peraí. Aqui. E aqui vem pra cá. Esse 177, então no caso é o meu celular. Então ele está aceitando, ele deu um 200 ok. Né? Então o Etorresine falando que o Etorresine 2 não faz sentido, mas enfim. O 177, então ele está dizendo mande o áudio para o 177. É do tipo áudio, na porta 41, então é outra porta. Essas portas são dinâmicas, então uma das dificuldades que a gente vai ter lá na frente é que como ele vai ficar criando muitas portas dinâmicas para passar mídia, lembrando que cada mídia é um par de portas, então se eu quiser mandar áudio, vídeo, talvez eu quisesse mandar um outro vídeo, então seriam 4, 6, 8, 10, 12 portas e assim segue. Então ele vai criar muitas portas, por isso que é difícil quando a gente está falando de NAT, filtro de pacotes, Faro, coisas assim. Mas isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá? Porque tem outras formas de resolver esse tipo de problema. Aqui é mais ou menos só vendo o SDP. E o meu celular mandou então o 0, o 13, 110, 97, então ele está mandando o Speaks, de LBC, ele está mandando o 97, que está dizendo os tipos, né? O DTMF, então tá mandando vários formatos. Alguns ele não precisa mencionar, tá? O 0, por exemplo, que é o PCM, o 3 ou o 8, se não me engano, é GSM. Então, esses números, pessoas do 0 até 95, elas são devidamente identificadas. Do 96 em diante são números dinâmicos. Então, se eu mandar o 0, eu sei que o 0 é PCM. Já o 110 eu preciso explicar que é SPIX a 8K, e LBC, que também é um outro codec, é 8K, e aí ele faz uma outra oferta.
Tudo bem? Daí ele manda um ARC, ok, e manda de volta lá para o etorresine no começo. Então, este 200 ok vai ser convertido nesse 200 ok. E aí, de novo, esse 200 ok também ficou muito mais restrito. Então, a central está pegando o 200 ok do etorresine 2 e está dizendo: mande para o IP da central, mande um áudio bidirecional nessa BORT 16, usando apenas os codecs 8 e 102. O 8 é o PCM Lei A e o 102 é o DTMF. Então, o que acaba acontecendo é que a nossa central, ela pega toda aquela lista grande de codecs e corta para uma lista muito restrita, onde ele está dizendo explicitamente: eu, central, falo apenas PCM, lei A, né, G721, lei 711, desculpa, lei G711, lei A, PCMA para funcionar. Se não, não. Se não, não tem outra forma. Aqui ele aceita, claro. Então, o que dá para perceber é que vocês podem ver que nessa coluna da esquerda, o etorresine falando com a central sempre vai ser G711A. E o que temos aqui à direita é o G711 micro, de forma que aquela configuração que a gente fez na aula passada, a gente conseguiu refletir isso na ligação de fato. O etorresine à esquerda apenas vai falar a LO, né, que foi o que a gente botou no arquivo de configuração, e quem está à direita, que é o etorresine 2, vai fazer apenas o lei micro, ou como a gente botou lá no arquivo, o LO, né, de micro. Dessa forma, a gente força com que aqui o fluxo funcione apenas num codec e aqui apenas num codec. Só que nesse ponto é importante destacar. Nesse sentido, ele manda lei A, baixo do asterisco, ele transcodifica para lei micro. Então, de forma que a mídia ela vai lá, transcodifica e vai para micro. E o sentido contrário, mesma coisa. Ele vem micro, porque é o único codec que o asterisco diz que é possível, bate no servidor e ele, mais uma vez, transcodifica para que nesse fluxo tenha apenas A e nesse fluxo tenha apenas micro. Essa é a primeira coisa, mais ou menos um panorama geral de como foi toda essa ligação. Beleza? Outra coisa interessante, deixa eu ver aqui, não, acho que é aqui de novo. Eu vou pegar os dois fluxos, tá? E aí eu posso colocar um play streams. E olha que interessante. Deixa eu ver se tá, vai para gravação, né? Pera aí, deixa eu ver se eu tô conseguindo capturar isso. Beleza, é isso que eu queria saber. Então vocês podem ver que na verdade eu tenho 4 fluxos de ligação. Porque entre o etorresine e a central eu tenho 2 fluxos. Vai e volta. E por ele ser um back-to-back, ele isola quem está do outro lado, que é o etorresine 2, que também vai ter os dois sentidos. Então, na verdade, é como se a gente visse um moito deitado, né? Aquele símbolo de infinito. Eu tenho o salto de A, micro, micro, A. Por isso que eu vou ter esses dois. Tanto é que se eu fechar e pegar apenas um desses itens, vocês podem ver que eu vou pegar apenas uma parte, ó, lei A, lei A. E se eu pegar apenas quem está do outro lado, aqui no Play Streams, eu vou pegar apenas micro e micro, ok? Claro, o áudio, eu só vou tocar um áudio só para ilustrar o que está acontecendo, mas como era eu falando e tinha já o imediato retorno, né? Porque eu estava, imagina, eu estava fazendo o teste dessa forma, eu tinha um computador na frente e o celular também em mãos, então o áudio provavelmente era praticamente o mesmo. Então não tem muita vantagem. Eu só vou pegar um deles aqui, dar um play. Tá? Não sei se vai para gravação, mas só para indicar que era isso que eu estava falando, fazendo um teste, só jogando um áudio, deixando um pouco de silêncio, fazendo um teste, instalando os dedos, coisa assim. Nada de especial, só para ter uma noção. O que depois a gente vai ver mais na frente, mas só para apresentar agora, é que a gente vai ver como é que funciona o atraso em relação a essa rede. Então, se a gente considerar que a gente tem o buffer longo ou curto, né, ou o jitter, que é essa variação de atraso, a gente pode imaginar como é que ele se comporta. Então, se eu tiver um jitter elástico, ó, vocês podem ver que vai ter esses pontos vão ser pontos de perda. Né? Eu vou colocar apenas o valor 5 aqui. Ó, vou colocar apenas a 5. E se tentar escutar,
eu vou ter muita perda, porque é um jitter realmente muito baixo, né? Se eu começar a aumentar, ó, vocês podem ver que os pontos vão diminuindo. Vamos ver se o áudio vai melhorar. Já consigo ter uma percepção melhor de como está sendo o áudio. Agora, se eu colocar um valor realmente alto, ó, eu já consigo entender basicamente tudo que ele está falando, certo? Então aqui quando ele está colocando esses pontos aqui em amarelo, é que tem silêncio. Sempre lembrando, os PCMs eles são a amostragem temporal. Então se eu perder algum pacote, porque ele chegou antes ou chegou depois, né? Também tem os jitter drops aqui. Então eu estou colocando aqui um intervalo. Se o intervalo for muito curto, né, de apenas 5, por exemplo, eu vou estar eu vou estar sendo muito agressivo em relação ao jitter, ou seja, se estiver com um tempo fora de 5 milissegundos, eu vou descartar o que chega antes e o que chega depois, inclusive. Ou seja, se eu tentar tocar um áudio, basicamente eu escuto um monte de áudio, aquele áudio que antigamente a gente falava, quando era TDMA, de gente entrando, por exemplo, num túnel, coisa assim. Eu começo a ter aquelas perdas muito consecutivas, beleza? Então, se eu tocar os dois, claro, aí eu vou ter os 4 fluxos, né, todos eles somados, né? Então tem de um lado falando A, de outro lado falando micro, beleza? Então, só para ilustrar, então o que eu tenho aqui é o SIP, então até alguns filtros eu posso aplicar. Então, se eu quiser apenas saber o que está acontecendo de SIP, eu posso colocar um filtro SIP, né? Bater 2 vezes o Enter aqui para ele aplicar, e eu tenho toda a conversa em SIP do que aconteceu. Eu tenho os registros, eu tenho aquele options, né, para ficar fazendo a manutenção da sessão, e depois eu tenho na sequência os invites. O invite não deu certo, o invite que deu certo. Tem todo o conjunto aqui. E no final, tem o cancelamento do registro, onde eles são desconectados. Se alguém quiser saber apenas o que aconteceu em relação, desculpa, em relação ao SDP, ele vai mostrar apenas os pacotes onde tem de fato mensagens do tipo SDP. Ó. Então tem um invite, que sai de um lado e vai para o outro lado, e ele dá um 200 OK e ponto. Então são só esses dois fluxos, assim, quando ele está fazendo um invite do convite, e ele está um 200 OK. Ele está fazendo uma oferta, então os invites são as ofertas, né? Aqui estão as ofertas, ó. E aqui são as contra-ofertas, onde ele está fazendo num outro sentido. Então o Etorresine está fazendo oferta para o Etorresine 2, e o Etorresine 2, por sua vez, está fazendo contra-oferta para o Etorresine, que seria o 1, né? Então, e deu, acabou. Aí eu tenho apenas o SDP. E depois, para quem quiser, pode pegar só o RTP, e RTP é a mídia, é o áudio em si, e aí vocês conseguem ter todos os áudios aqui, mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Mas só para ilustrar que essa é a cadeia. Eu tenho a sinalização com a descrição de mídia sempre combinados, onde algumas mensagens da sinalização têm a descrição de mídia, e depois eles têm que fazer a negociação de camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação, os IPs, as portas e protocolos, e os codecs e os tipos de mídia para transmitir, se é áudio, vídeo, codec, etc. Até porque normalmente os codecs derivam dos tipos de mídia. E aqui tem a mídia de fato que vai acontecer. Vocês podem ver que tem PCM-A e PCM-U, né, de lei A e lei U, indo passando pelos vários endereços. Beleza, pessoas? Então, só para reforçar, quem for trabalhar com Arishak só está com a versão mais atualizada. Deixa eu ver se tem algum lugar onde ele vai indicar. Preferencialmente nas versões mais novas do Arishak, sempre mais novas, beleza? Para que não tenha problemas quando for tocar o áudio. Algumas versões intermediárias estavam travando muito, então tu ia tentar tocar o áudio e travava, então tinha muito problema. Então, para quem quiser só pegar essa parte de VoIP Calls, pode pegar apenas um fluxo, né? Mostrar apenas um fluxo. Pode ver apenas o outro fluxo, né? Ou ver eles de uma forma combinada. Então, isso é uma coisa importante, né? Tu vê eles todo um diálogo. Lembrando, aqui são
dois diálogos, o diálogo em verde, o diálogo em laranja. Esse diálogo vai do invite até o 200 ok do buy. E aqui é recebendo invite até o 200 ok também. Mas este buy depois ele é traduzido para este outro buy. Ok? E para quem quiser depois só pegar um dos fluxos também tem play streams para tocar apenas de um lado e para tocar apenas de outro lado. Lembrando que o Arishar, que até onde eu lembro, ele só consegue tocar Lei A e Lei Micro, ele só consegue tocar PCM ou G711. Que eu saiba, que eu lembro, até o momento ele não sabe reproduzir esses áudios, aí vocês conseguem escutar e fazer os experimentos. E por fim, depois a gente vai fazer alguns experimentos com esse jitter buffer para tentar fazer com que valores mais amplos ou mais restritos para ver como é que funciona a questão de perda, até porque tem alguns codecs que funcionam melhor com essa tolerância à perda em relação a outros. O PCM, por exemplo, ele é pouquíssimo tolerante. Se eu aumentar um pouco o jitter, ele vai começar a picotar o áudio, eu vou ter perda sensível e realmente vou ter intervalos de silêncio mesmo. Certo, pessoas, então com isso foi mais ou menos uma apresentação dessa minissérie. Então primeiro a gente fez a configuração, depois a gente fez a execução da ligação onde foi feita a captura, e aqui de uma forma bem rápida, claro, lembrando que é um vídeo gravado, né, para ele poder ser mais sintético, da reprodução de tudo que a gente conseguiu ver. Tá? E para quem quiser, é só colocar aqui ou SIP, né, para ver apenas as mensagens SIP, em SDP, para poder ver as mensagens, né, poder abrir elas e lê-las na sequência. E por fim, que a gente vai ver na sequência aqui da disciplina, o RTP, que é Real Time Protocol, que é a transmissão da mídia de fato. Beleza? Pessoas, eu vou para a gravação. Tentei ser o mais sintético possível para não ficar cansativo. Vou parar aqui a gravação, que é